Olá, mulher, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal. É uma satisfação tê-la mais uma vez. Eu espero que você esteja bem e se você ainda não é inscrita, já se inscreve aqui, já deixa o seu like, que eu preciso muito da colaboração de vocês e encaminha para aquela mulher que já está utilizando aí o magnésio ou aquela mulher que você percebe com o decorrer do vídeo aí que está precisando dele. Então vem comigo que tem muita informação ainda para você no decorrer de todo o vídeo. Bom, então vamos lá, né, falando aí de um modo inicial. A maioria das pessoas já sabem que o nosso solo aí é pobre no magnésio, tá? Nesse mineral tão rico e tão maravilhoso aí para o corpo por conta das suas diversas propriedades e benefícios. Mas o nosso solo, pelo fato dele ter essa falta aí do magnésio, essa deficiência, isso faz com que aconteça aí um reflexo nos alimentos. O que isso significa? Que os alimentos eles vão ter aí uma deficiência nutricional quando a gente fala em relação a magnésio. São alimentos que não têm aquela quantidade esperada desse mineral tão importante aí. Então, é interessante, diante disso, uma suplementação, um consumo extra aí do magnésio, para que a homeostase, ou seja, para que o equilíbrio do seu corpo esteja aí em dia. O magnésio é um mineral de fundamental importância aí, de maneira geral para o corpo, principalmente porque ele participa de 300 reações metabólicas, ou até mais um pouco do que isso. Então você já percebe a importância que tem esse nutriente aí e que a deficiência dele pode causar danos até mesmo irreversíveis. Inclusive, o magnésio participa aí da síntese do DNA, do RNA, que pode-se dizer que é fundamental, né, para o equilíbrio do corpo de modo geral. Afinal, estamos falando sobre o nosso código genético, a nossa genética. Então, perceba o quão importante é esse nutriente, esse mineral. Além disso, ele participa também das funções referentes aí à saúde óssea, saúde cardiovascular, dentes, sistema nervoso central, enfim. São vários e vários os benefícios que o magnésio pode trazer aí de maneira geral. E é por isso que muitas mulheres têm utilizado. Mas é importante você saber de modo mais assertivo o porquê que o magnésio é tão importante aí na saúde da mulher de modo específico. Primeiro que o magnésio, ele tem função primordial em relação aí à homeostase hormonal e algumas funções fisiológicas que envolvem aí a questão da insulina, da glicose, glucagon, enfim. Mas falando especificamente sobre hormônio, entra aí na questão da progesterona e também em relação ao cortisol. Esse mineral é muito importante aí para regular os níveis tanto da progesterona, que é um hormônio feminino fundamental aí para manter a homeostase, o equilíbrio da saúde da mulher, como também em relação ao cortisol. Ele ajuda a regular aí os níveis de cortisol. O que isso significa, Nutri? Significa dizer que níveis de cortisol equilibrado, há também aí o equilíbrio emocional, que é quando a gente fala sobre questões relacionadas à ansiedade, à depressão, ao estresse. Ou seja, o magnésio é super importante aí para mulheres que estão aí em fases de estresse, de ansiedade, tá? Fases depressivas. E muitas vezes é a falta do magnésio que faz com que desencadeie, é um gatilho aí para que algumas mulheres desencadeiem a situação depressiva. Por isso que se torna de suma importância para mulheres que já têm essa predisposição a essa questão aí emocional suplementarem, mas especificamente quando eu falo sobre hormônios, o glicinato é o melhor aí quando a gente fala sobre cortisol e também sobre progesterona. Além disso, o magnésio tem aí um efeito vasodilatador. O que isso significa? Ajuda a regular a pressão arterial. Ou seja, mulheres que têm aí hipertensão, mantém aí a saúde do tônus vasomotor. Isso significa dizer que vai ajudar aí na regeneração, inclusive, de artérias, veias, de todo o processo que participa aí da PA, ou seja, da sua pressão arterial, ajudando nessa regulação aí. Inclusive, mulheres diabéticas
tem aí a predisposição de desencadear a hipertensão. E o magnésio vai ajudar nos dois aspectos, tanto aí em ajudar a regular a glicemia, quanto na questão da hipertensão. Por ser um mineral antioxidante, anti-inflamatório, ele vai ajudar em relação ao processo do estresse oxidativo, mas ajudar de uma maneira negativa no estresse oxidativo. O que significa dizer que vai combater o estresse oxidativo, ajudando aí no processo de desinflamação do seu corpo. Mas uma coisa muito importante que eu quero que você entenda é o seguinte, é que antes de você suplementar o magnésio, e não só em relação ao magnésio aí, mas também em relação a outros nutrientes, você precisa do ajuste alimentar. Porque vejamos, o magnésio, ele tem ali a absorção no intestino, mais especificamente no intestino delgado, na região do íleo. Então, é de suma importância que as microvilosidades do seu intestino estejam aí em dias. Microvilosidades em dias significa dizer que o intestino vai conseguir absorver uma boa quantidade de magnésio. E uma boa quantidade de magnésio vai ali para a sua circulação e está biodisponível ali para todas as funções que o seu corpo precisa. Bom, mas se você não tem uma alimentação adequada, uma alimentação que vai desinflamar o seu intestino, como esse magnésio ele vai ser bem absorvido e como você vai ter essas inúmeras funções, esses inúmeros benefícios que o magnésio tem a oferecer para você? Não vai conseguir. Então, antes da suplementação, é importante que você alie, adeque a sua alimentação, trazendo aí um perfil mais anti-inflamatório. E assim, você vai conseguir uma boa absorção desse nutriente. O intestino, que tem o excesso de fungos, o excesso de bactérias, excesso de verminoses, de parasitas, né, de modo geral, ele não vai absorver bem, porque ele está comprometido. Ele está aí em uma situação de inflamação. Mas quando você adequa a sua alimentação de maneira propriamente dita, selecionando os melhores alimentos que vão entrar em parceria aí com a suplementação do magnésio, aí tudo muda. Outra coisa muito importante também que você tem que saber é que os alimentos orgânicos, eles contêm uma quantidade de magnésio bem maior do que aqueles alimentos que são cultivados em locais que utilizam aí agrotóxicos, tá? Então é por isso também que a alimentação orgânica é de suma importância aí para a nossa vida, por conta desse aporte de nutrientes bem mais do que esses alimentos que muitas vezes são aí contaminados com tantos produtos que se tornam disruptores endócrinos aí no corpo e agredindo, inclusive, a saúde da mulher de modo até mesmo sistêmico. Ele tem aí uma ação muito importante na imunidade. E isso eu falo por conta da ação fagocitária. Ele ajuda aí a estimular os anticorpos. Anticorpos estimulados, então o que é que vai acontecer? Invasores recebem aí essa ação de fagocitose, ou seja, esse combate. Então, de modo indireto, vai ter sim uma ação contra esses invasores pela parte do magnésio, tá? Mas ele estimula de modo direto a sua imunidade e os anticorpos vão fazendo ali a parte deles. Algumas pessoas, né, algumas mulheres, utilizam o magnésio com a finalidade, inclusive, da melhora do trânsito intestinal. E é óbvio que isso tem aí uma explicação científica, que é por conta do peristaltismo intestinal. É esse peristaltismo que contribui aí na melhora do trânsito intestinal, que são aqueles movimentos que o intestino faz no momento antes um pouco de fazer aí cocô, tá? De eliminar ali as fezes. Então, algumas mulheres que apresentam a constipação, depois que começam a se alimentar melhor, a suplementar aí o magnésio, percebem uma melhora nisso daí, por conta realmente desse processo direto que o magnésio faz em relação ao intestino. Um ponto muito importante aqui. Vejamos, se o magnésio ele ajuda no peristaltismo intestinal, então, obviamente, a falta dele vai gerar aí a constipação. Então, em alguns casos, mulheres constipadas,
estão aí com a deficiência nutricional desse mineral. E após a melhora da alimentação, claro, e a suplementação dele, percebe que o intestino ele passa a trabalhar melhor. Então, se tem aí, inclusive, o excesso do magnésio no corpo, pode acontecer aí o efeito rebote, tá? Acontecer aí a diarreia. Então, por isso que tem que manter aí os níveis, inclusive, né, ideais de magnésio no corpo. A hipomagnesemia pode causar alguns distúrbios neurológicos, tá? Que envolve aí a questão da depressão, como eu falei anteriormente. Além da depressão, pode causar aí a irritabilidade. Sabe aquela mulher que se estressa com qualquer coisa, qualquer coisinha mesmo? Ali pode ser, inclusive, a falta do magnésio, tá? Não só fatores externos, mas às vezes o fator nutricional que não está bem estabelecido. A irritabilidade, o estresse, a depressão, né, a ansiedade, a inquietude, tudo isso relacionado aí ao sistema nervoso, né, pode estar relacionado com a questão da deficiência nutricional. Dor de cabeça sem uma explicação, insônia, tremedeiras no corpo, pode ser também aí um sinal, tá, de magnésio aí baixo, a deficiência dele. Por isso que é de suma importância, inclusive, os testes, né? Existe já o teste de urina, um teste específico de urina que detecta a quantidade de magnésio que tem no corpo, assim como o exame de sangue, né? Aquele exame aí nutricional voltado para vitaminas, que também ajuda aí a ver quanto, né, em relação ao magnésio está presente aí no seu corpo. Geralmente, a dose recomendada para homens adultos é em torno aí de 400 a 420 mg de magnésio por dia, tá? Mas, em relação a mulheres, esse número muda. Tá aí entre 310 a 320, mais ou menos, mg de magnésio por dia. O importante, realmente, é suplementar, né? Diante desses casos aí de deficiência, né, detectado através de exame. Então, pelo fato, né, do nosso solo ser aí pobre nesse nutriente, pobre nesse mineral, é de suma importância a suplementação dele. Nem que seja mês sim, mês não, ou até chegar num ponto, né, de sanar esses sinais e sintomas decorrentes aí da deficiência do magnésio. Mas a suplementação é fundamental e vale ressaltar, inclusive, que estudar sempre como estão os níveis de magnésio é fundamental, até mesmo para não acontecer aí uma hipervitaminose voltada para o magnésio. Por isso que, na maioria dos casos, eu sempre peço para que haja a suplementação mês sim, mês não, para que o corpo tenha aí, de certa forma, um descanso, tá? Nutricional. Mas antes de suplementar, eu sempre recomendo que melhore a alimentação. Comece aí o reparo intestinal, que é fundamental, tá certo? Através aí da alimentação anti-inflamatória, uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, que vai reparar mucosas do intestino para que esse nutriente ele seja mais absorvido, mais biodisponível aí no seu corpo, tá? Por isso que antes de suplementar é fundamental o reparo intestinal. O intestino que está ali permeável, ele não vai absorver bem nutriente algum de maneira eficaz e isso vai gerando aí um ciclo de hipovitaminose sempre, sinais e sintomas sempre ali acontecendo, você não consegue suprir, mas justamente por conta desse detalhe super importante aí, que é o reparo antes da suplementação ou paralelo à suplementação. Vai suplementar o magnésio? Viu que é bom? Está com algum sintoma desse que eu falei aí? Então, melhora a alimentação paralelo aí ao consumo do magnésio e você vai ver que os resultados eles vão começar a ser bem mais eficazes se você só estivesse utilizando o magnésio sem melhorar a sua alimentação. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar o seu curtir aqui, de se inscrever se ainda não é inscrita e mandar para aquela pessoa que precisa saber dessas informações relacionadas aí ao magnésio e parar, claro, de sempre estar utilizando aí polivitamínico, seja lá qual for, de modo desenfreado, sem antes cuidar do principal, que é o intestino. Afinal, mulher,
escute isso que eu vou te dizer. No intestino não é onde termina, tá? Não é onde termina, mas é onde tudo se inicia e a sua saúde se inicia através dele. Um beijo da Nutri e até o próximo vídeo.